Você já imaginou como representamos formas, curvas e superfícies no espaço tridimensional? Vamos entender o que são as superfícies 3D, qual a diferença entre planas e curvas e conhecer um exemplo muito importante, o paraboloide. Superfícies tridimensionais são conjuntos de pontos no espaço que formam uma figura contínua, podendo ser planas, como uma parede ou um telhado, ou curvas, como montanhas ou uma antena parabólica. A superfície plana é reta em todas as direções, já as curvas têm variações. O paraboloide é uma superfície 3D gerada quando giramos uma parábola em torno de um eixo. Existem dois tipos principais de paraboloides: o paraboloide elíptico, que ele pode ser aberto para cima ou para baixo, e o paraboloide hiperbólico, que tem formato de uma sela de cavalo. O paraboloide elíptico tem formato de equação z igual a x² mais y². Já o paraboloide hiperbólico tem formato z igual a x² menos y². Essas equações representam como a superfície se comporta no espaço. O formato depende dos sinais e dos coeficientes. Vamos entender o funcionamento dessas equações. Pense em uma tigela redonda de sopa. Se você olhar ela de cima, ela é redonda. Isso porque tem o x² mais y². Os dois estão somando, e isso deixa tudo arredondado igual. E se você cortar essa tigela de lado, como se fosse olhar para ela de frente, o formato é uma curva parecida com uma parábola, como a letra U. Então, todas as direções dela sobem suavemente. Por isso utilizamos z igual a x² mais y². Tudo soma e então cresce para cima, formando uma parábola elíptica. Já o paraboloide hiperbólico, imagine uma sela de cavalo. Se você olhar essa sela, de um lado ela está curvada para cima, como x². Do outro lado está curvada para baixo, por causa do menos y². Então, ela tem uma parte que sobe e outra que desce ao mesmo tempo. Por isso, utilizamos z igual a x² menos y². Um sobe e o outro desce. Isso forma uma sela. Olá, meu nome é Stephanie e eu vou falar sobre paraboloide elíptico e hiperbólico. O paraboloide elíptico é um conjunto de pontos no sistema de coordenada 3D que satisfaz a seguinte equação: CZ é igual a x² sobre a² mais y² sobre b², onde existem dois termos elevado à segunda potência e um termo elevado à primeira potência. E é exatamente isso que caracteriza uma equação paraboloide elíptica, representada no gráfico acima. É uma superfície tridimensional, um plano cartesiano, no caso, que pode ser gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo, onde as constantes a² e b² é o que vão determinar a abertura da parábola em cada direção. E dependendo do eixo que tiver a primeira potência, vai ser onde o gráfico vai percorrer, ou seja, onde ele vai crescer ou decrescer. Bom, para resolvermos esse exercício, vamos usar as fórmulas acima. Tanto z é igual a x² mais y² pode ser usado assim, como da outra forma, z é igual a x² sobre a mais y² sobre b². Então, nesse primeiro exercício temos que x² mais y² mais z é igual a 2. Primeiramente, nós percebemos que o termo elevado à primeira potência está de um lado da igualdade e temos que jogar para o outro lado, para que assim possamos atribuir um valor a ele, que ao subtrair com 2, torne o resultado de 0, para que assim possamos construir o gráfico como representado abaixo. Damos um número a ele, 2, para assim zerar essa equação, e aí construímos o gráfico. Analisando o gráfico, nós podemos perceber que a paraboloide está virada de ponta cabeça, né? É como se ela tivesse negativo. Por quê? Porque o eixo Z, que é o eixo Z igual à fórmula, né, está negativo. E com essas informações e equação, nós podemos criar esse seguinte gráfico. Paraboloide hiperbólica é uma superfície em forma de sela definida por dois conjuntos de retas paralelas que não são paralelas entre si. É uma superfície duplamente regrada, o que significa que por cada ponto da superfície passam duas retas totalmente contidas nela. Bom, de início podemos reparar que o seu formato assemelha-se com o de uma cela, com suas concavidades em direções opostas. Em suas seções transversais, os planos paralelos ao eixo x e y
resultam em hipérboles. Já os paralelos ao plano x, e, y, z, né, resultam em parábolas. Bom, dizemos que assemelha-se a uma cela, pois existe um ponto, o ponto zero, ou ponto cela, em que suas curvaturas são exatamente zero, tanto em uma direção quanto em outra. Reparamos também que sua equação, a equação da paraboloide hiperbólica, né, ela se assemelha muito à equação da hipérbole em si, y² sobre b menos x² sobre b. E daí a gente já pode ver que é uma junção de parábola e hipérbole. Basicamente isso. Bom, para resolver essa questão, primeiro precisamos identificar se é uma paraboloide elíptica ou se é uma paraboloide hiperbólica. Nesse caso, o sinal é de negativo, então é uma paraboloide hiperbólica. O segundo passo é transformá-la numa equação, na equação da paraboloide hiperbólica em si. E como faremos isso? Vamos pegar, simples, né? Fácil. Pegamos esse z, que está negativo de um lado, e jogamos para o outro lado. Lembrando que, assim como fizemos na paraboloide elíptica, o z é o eixo de grau 1. Então, podemos fazer isso com ele. Pegamos o z e jogamos para o outro lado, mudando o sinal. E aí temos a paraboloide hiperbólica. E montamos o gráfico, com o z na origem. Vou explicar de forma direta o que são as superfícies de revolução e como representá-las matematicamente. Bem, para começar, uma superfície de revolução é gerada quando você gira uma curva em torno de um eixo, geralmente o eixo X. A curva que vai ser girada é chamada de curva geratriz. Esse giro, ele forma uma figura tridimensional com simetria em torno desse eixo. Bem, matematicamente, usamos uma equação paramétrica para representar essa superfície. Aí, de forma geral, fica o seguinte: x igual a x, y igual f função de x vezes cosseno de θ, z igual a fx vezes seno de θ. Aí, nessa equação, o x representa o valor da curva original, o θ é o ângulo da rotação variando de 0 a 2π. Função de x é a função da curva que está girando. Bem, eu agora vou te mostrar alguns exemplos de superfícies geradas a partir dessa ideia. Primeiro temos a esfera, que se a gente pegar a parte de cima de um círculo, tipo f função de x igual raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado e girar ao redor do eixo x, o que surge é uma esfera. O intervalo de x vai até menos r até r. E a equação paramétrica vira x igual a x, y igual raiz. Agora, só para reforçar, eu vou falando aqui uns exemplos simples de exercícios. Bem, se eu pego y igual x ao quadrado e giro, ele vira x igual a x, y igual a x ao quadrado vezes cosseno de θ, e z igual a x ao quadrado vezes seno de θ. Bem, se for y igual a e elevado a x, então temos x igual a x, y igual a e elevado a x, vezes cosseno de θ, e z igual a e elevado a x vezes seno de θ. Se eu pegar um semicírculo, que seria f função de x igual raiz de 9 menos x ao quadrado, eu gero uma esfera com raio 3. Por fim, a ideia principal é que a forma da superfície depende da curva que você girar e do eixo de rotação. A equação paramétrica, ela facilita muito para visualizar e trabalhar essas formas em 3D. Bem, é isso. Essa é uma visão direta sobre as superfícies de revolução, os principais tipos e como representá-las como equações paramétricas. Bem, meu nome é Cláudio e agora eu vou falar um pouco mais sobre
as paraboloides e a superfície de evolução, comparando um pouco seus conceitos e práticas. Bem, primeiramente revendo um pouco do que já foi dito anteriormente, uma paraboloide é definida como uma superfície descrita pelo movimento de uma parábola ao longo de uma curva planar, em torno de um eixo de rotação. Esta parábola é chamada de diretriz de superfície. Já uma superfície de revolução é uma superfície no espaço euclidiano, que é criado pela rotação de uma curva em torno de um eixo de rotação. No entanto, nem todo paraboloide é um paraboloide de revolução. Para isso, temos que considerar o seguinte: sendo A igual a B em um paraboloide elíptico, assim teremos um paraboloide de revolução, ou seja, será uma superfície obtida através da rotação de uma parábola ao redor do seu próprio eixo. Dessa forma, também podem ser chamadas de um paraboloide circular. Em nosso dia a dia, é muito comum encontrar diversos exemplos de objetos e demais práticas que demonstram o uso de paraboloides e superfícies de revolução, como as antenas parabólicas, que eram usadas principalmente nas décadas passadas, antes do avanço digital. Também é possível encontrar telescópios com esse formato em suas lentes, refletores também em seu formato para focar a luz, além de estruturas arquitetônicas que utilizam desse tipo de imagem para poder fazer sua estrutura e criar um novo estilo. E é claro também pode ser usado na engenharia também como tipo de base para a construção de novos prédios e casas. Bom dia, meu nome é Marcos e eu vou falar sobre as superfícies de revolução, que é usada quando uma curva é girada em torno de um eixo e ela forma uma superfície no espaço. Um exemplo disso é a parábola, né, que tem seu exemplo de y igual a x ao quadrado ou y igual a raiz de x. Aí também vou falar aqui sobre a área da superfície de revolução. A sua fórmula é S igual a 2π a para b, f de x, raiz de 1 mais f de x ao quadrado, né? dx. O significado disso é um raio do giro, né? Significa um raio do giro. Uma inclinação da curva e também uma fórmula que calcula a pele do sólido, né? A pele entre aspas. Eu vou falar também, né, sobre o volume pelo método dos discos, né, que a sua fórmula é V igual a π de A para B entre colchetes f de x, fecha colchetes ao quadrado dx, e é usado quando a rotação é feita em torno do x e a região não tem buracos, né, entre aspas. Volume pelo método das cascas cilíndricas. Aqui está a fórmula do volume, né? V igual a 2π A para B, x vezes f de x dx. Um exemplo aqui para fazer um exercício rápido, né? Seria essa aqui, ó. Gire de 0 a 4 em torno do eixo x. Cálculo V igual a π de 0 para 4, x dx, né? Que aí fica igualado entre colchete x ao quadrado dividido por 2 elevado a 4, né? Igual a 8π, né? E aí tem as cascas, o exercício de cascas embaixo. Gire de 0 a 2, né? O enunciado está dizendo aqui, em torno do eixo y. Aí o cálculo fica V, né, que é o volume, igual a 2π de 0 para 2, né? X ao quadrado dx, que é igual a 2π vezes 8 dividido por 3, que é igual a 16π dividido por 3.